Por que o anticristo ainda não se manifestou? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 9. Salientando alguns destaques do texto, vejo hoje as características da igreja em Laodiceia presentes no meio evangélico. A minha pergunta é: se colocar todos os crentes numa peneira, será que sobrará 30%? Na parábola figurativa das 10 virgens, só 50% foi com Cristo para as bodas. Mateus 25, versículo 10. Vivemos hoje o ano 2024, o tempo da apostasia. Para enganar, o ungido de Satanás ocupará o terceiro templo de Deus em Jerusalém, o qual será construído durante o primeiro período dos 7 anos da profecia de Daniel 9, 27. Satanás tentará enganar os judeus imitando a Deus no Santo dos Santos, onde foi o quartel-general de Deus na terra até a morte de Cristo. Mateus 27, versículo 51. Para enganar principalmente os judeus, ele se utilizará do terceiro templo, denominando-se Deus, matando a todos os que não o adorarem. O Deus único e verdadeiro nunca matou ninguém por não o adorar. Quem está impedindo a manifestação do anticristo? O apóstolo Paulo diz que os cristãos sabem quem está impedindo a manifestação, mas não citou o nome. Particularmente, até que o Espírito Santo nos revele o contrário, vejo na Igreja de Cristo esse impedimento, ou este impedimento. Algumas vezes ouvi do falso profeta apocalíptico, o Papa Francisco, prometendo datas da apresentação do anticristo ao mundo. Por último, prometeu que seria no dia 8 de abril deste ano 2024. Hoje é dia 10 de abril e nada de manifestação visível dele. Algumas razões para crer que enquanto a Igreja de Cristo estiver na terra, ele não se revelará ao mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O único povo na terra que tem poder sobre Satanás e seus demônios é a Igreja de Cristo. Certo dia, testando a reação, adentrei num centro de Saravá no momento do culto ao diabo. Enquanto estive ali perto da porta da saída, os adoradores ficaram estáticos, ao ouvir uma voz dizendo: enquanto este homem estiver aqui, os trabalhos estarão suspensos. Bastou eu me retirar para tudo voltar ao normal no ambiente. Até a presença do membro do corpo de Cristo é realmente assustador para Satanás e exerce uma autoridade realmente fantástica. Após citar numa pregação em Diamante do Norte, Paraná, quando pregava e falava desta experiência, uma pessoa veio a mim após o culto dizendo que dessa experiência que eu agora vou contar aos ouvintes, ele foi testemunha ocular, ele estava lá presente. No sul de Minas Gerais, o demônio pegou uma jovem com seu leito
e flutuava perto do teto do quarto onde estava. A família era extremamente religiosa do clero romano. Vindo o sacerdote com todos os materiais, água benta, incenso e algo mais, saiu sem conseguir nenhum resultado positivo. O pai da jovem, em desespero, mandou chamar um cristão, membro da igreja presbiteriana, em uma oficina próxima de sua casa. Aquele cristão, após ser desdenhado por apenas portar uma Bíblia, foi levado até o quarto, o qual, apenas com uma palavra de ordem ao demônio, em nome de Jesus, aquele leito veio parar no chão com a jovem liberta. Não foi somente o sacerdote que nada conseguiu. Já presenciei pastores de renome fracassando diante de tais desafios. Tais desafios são bons para testar se realmente o crente é de fato um cristão. Mas aquele irmão humilde conseguiu expulsar o demônio em nome de Jesus. Conforme Tiago 1,18, onde está o segredo, se não formos gerados das entranhas espirituais de Cristo, jamais seremos os canais do poder de Cristo sobre Satanás e os demônios neste mundo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, Paulo disse que os cristãos de fato e de verdade julgarão também os demônios. Por isso vejo nos cristãos de fato e de verdade o único impedimento da manifestação do anticristo neste mundo e que só acontecerá após o arrebatamento da Igreja de Cristo. A Bíblia diz que no arrebatamento Jesus virá até as nuvens e a igreja subirá ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17. Creio que Paulo não está falando desse tipo de vinda de Cristo exclusivamente para a sua igreja, e também não pisará na terra. Vejo no texto Paulo falando da vinda de Cristo para as nações, acompanhado de sua igreja, para dar fim ao governo do anticristo, para julgar as nações e estabelecer o milênio dos vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34.